Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Tá, deixa eu baixar o som aqui. Hoje nós vamos conversar sobre intercorrências no parto e possíveis atrasos no desenvolvimento infantil. Então, pessoal que tá chegando, vizinhas gravidinhas de plantão. Hoje a gente vai trazer algumas informações sobre as intercorrências, o que pode acontecer no parto, né? Que pode contribuir aí para um futuro, né? Ou para um atraso de desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Então hoje a gente vai falar um pouquinho quais são algumas das intercorrências que acontecem, as que a gente já conhece, que são mais comuns, né? Algumas que a gente desconhece, mas que tem traz toda uma dificuldade aí após o nascimento desse bebê. Então a gente tem as questões das lesões, às vezes físicas, né? Como já aconteceu em alguns casos no Brasil, tem sido relatado muito sobre isso também, mas não é só de lá, né? A gente, infelizmente, tem essas questões no parto mundial. Então, independe de onde esteja, essas questões podem vir a acontecer. Claro que se a gente está amparado com uma equipe médica bacana, né, que entende daquele trabalho, fica mais fácil dessas coisas não ocorrerem. Mas todas estamos aí e isso pode vir, né, a acontecer. Então, enquanto vocês estão chegando, eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga e aqui no Japão atuo há 6 anos atendendo crianças, adolescentes e adultos com déficit de atenção, crianças autistas, síndromes de Down, com dificuldades no desenvolvimento, seja motor, seja de fala, seja cognitivo. Então, as crianças que têm um atraso aí nos marcos do desenvolvimento, os papais acabam procurando para a gente fazer uma avaliação e saber como ajudar melhor, tá? E hoje venho, né, no Portal Me conversar com vocês quinzenalmente, trazendo informações da neurociência e do neurodesenvolvimento. E a gente está com uma série de lives desde o começo desse ano para falar sobre gestação, né? Então falamos de gestação no primeiro semestre, falamos sobre a gestação no segundo e terceiro trimestre, fomos explicando aí como se dá esse processo e como que a gestante passa por esse período. E hoje a gente vai falar sobre as intercorrências no parto. Então, o que pode vir a acontecer que dificulta o nascimento desse bebê, né? Então, a gente tem aí dois momentos. Um é o momento que a própria mãe, a saúde da própria gestante interfere, e o outro momento é no ato cirúrgico e obstétrico. Então, é ali no momento do parto mesmo, né? No momento que a mãe tá lá na sala de parto, ou pro parto normal, ou pro parto cesárea, essas questões podem vir a acontecer. Então, é sempre a gente conhecer, saber o que pode acontecer e por que de repente aconteceu e o que isso pode influenciar no desenvolvimento da criança, tá? No desenvolvimento posterior do bebê, tá? Então, deixa eu só anotar aqui, gente, rapidinho. Muito bem. Para conseguir compartilhar com vocês. Bom, então o primeiro momento que a gente sempre fica um pouco mais atenta é com o quadro de saúde dessa gestante. Então, como é que essa mamãe tá? Como é que a saúde dela tá? Os médicos estão acompanhando, ela tá bem, pressão regulada, proteína regulada, exames clínicos todos em ordem, tudo certinho. Então, né, a probabilidade dela ter um parto difícil ou com alguma intercorrência, ele se reduz bastante, ele fica bem menor, tá?
faz os pré-natais certinho, não, quando faz ultrassom, não observa nenhuma anomalia, nenhuma diferença no momento do crescimento do bebê, do feto, a gestação está se dando sem maiores complicações, então o risco de se ocorrer algum procedimento, né, errado, ele é menor, tá? Aqui no Japão, a gente tem muito a questão do parto normal, que é a opção mais certa, né? Os médicos, eles consideram o parto normal como realmente a primeira opção para as mães. Então, todo o trabalho dos médicos é feito diretamente pensando no parto normal. O uso de cesárea aqui é realmente quando necessário ou quando a mãe já passou por outras cesáreas, tá? Tem assim, mas eu até queria o normal, mas como já tinha cesárea, os médicos optaram por fazer. Sim, acontece, tá? Acontece bastante também nesse sentido. A mãe que teve um parto anterior, ela faz a cesárea novamente porque o outro parto já foi por cesárea. E aí, mesmo que não apresente nenhuma complicação gestacional, essa mamãe não teve nenhuma alteração durante a sua gestação, foi uma gestação tranquila, dentro dos números, né, e dos níveis que a medicina japonesa também, né, considera normal. Então, mesmo nesse caso, eles acabam optando pelo parto cesárea, pelo fato da mãe já ter tido. Então, isso também acontece. Tem muitas mamães que chegam pro processo de anamnese, e aí eu pergunto, né, como é que foi o parto e tal, e uma das questões é essa, eu fiz a cesárea, mas não tive nenhuma complicação, o bebê não estava sentado, o bebê não, né, assim, tava na posição de encaixe, tudo certinho, mas por eu já ter tido uma cesárea antes, os médicos resolveram fazer. Isso também acontece e tá tudo bem, tá, gente? Não tem restrição nenhuma. Nós falamos na live anterior sobre a diferença, né, do parto normal e do parto cesárea e as questões que elas trazem. E qualquer uma das duas é importante, claro, para o nascimento do bebê, para o desenvolvimento desse bebê e para a saúde da mãe. A gente viu que a recuperação da mulher em um tipo de parto, ela é mais rápida, ela é mais fácil, e no outro ela demora um pouquinho mais pelo processo de cicatrização, né, movimentação da mãe e tudo mais. E aí hoje a gente vai falar sobre as intercorrências. Então, nessas duas divisões que a gente pode chamar que tem, né, a divisão entre a saúde da mulher, a saúde dessa mãe e o ato cirúrgico e obstétrico em si, principalmente, tá? O que pode acontecer nesse meio de caminho, nessas horas que é o trabalho de parto? Então, desde o momento da entrada no hospital, né, chegou no hospital até o momento do nascimento do bebê, o término, né, do procedimento dos partos, de qualquer um dos dois, é considerado como trabalho de parto. E isso é avaliado pelos médicos. Então, tem lá a questão da contração, né? Tem que saber se a mulher está dilatada e fazem esse acompanhamento quando a gestante chega para dar entrada no hospital. E ali ela começa o seu acompanhamento. Então, se ela já chega com uma hipertensão, né? Com ela desenvolveu a pré-eclâmpsia e chega na hora do parto, na hora da força, na hora da respiração, na hora da contração, né? De contrair a musculatura, na hora da expulsão, de expelir, né, o feto, tudo isso faz com que a pressão arterial da gestante ela aumente, né? Se essa mãe já vinha desenvolvendo uma pré-eclâmpsia e no dia do parto ela ficar com uma hipertensão, né, muito alta, ela corre um risco ali de vida, de morte, né, na verdade. Por quê? Se ela chega de uma forma muito alta, que os médicos não conseguem controlar a pressão, acaba tendo rupturas de veias, né, e essa mamãe, infelizmente, não consegue ver o seu bebê. Então, o caso, né, da hipertensão, ela é extremamente importante, a gente precisa avaliar bastante. Os médicos precisam saber, sim, se a mãe tá com hipertensão ou não.
acompanhar, inclusive pelo excesso de proteína, às vezes não é só pela medição, tá? Quando vai ter aí a eclâmpsia, o excesso de proteína na urina, ele aumenta consideravelmente no exame. Então, ali também é de ficar atento, tá? Por isso que durante a gestação se faz bastante testes de urina, tá? Que é para acompanhar aí o nível dessa proteína, como que ela tá no exame de urina dessas mamães, tá? Outra questão que influencia também e que traz intercorrência no parto, questão da diabetes, né? Então a gente também tem que ficar muito atento. Como é que foi o desenvolvimento dessa diabetes gestacional? Geralmente ela some, né? Após o parto, mas é importante ficar atento também para que não tenha nenhuma dificuldade na hora do bebê nascer. E aí a gente tem, óbvio, as DSTs, né? Então, sífilis, HIV, entre todas elas, que corre o risco de contaminação do bebê. Não enquanto a gestação, porque tá lá protegidinho, né? Pelo útero da mãe, pela placenta, ele tá lá protegidinho. Mas na hora desse bebê nascer, o corpo dele, né? Tem acesso à área genital da mãe. E aí ali, naquele momento, ele pode vir a contrair essas doenças. Então, também é fator de se preocupar também e de ficar atenta, né? Caso seja diagnosticado durante a gestação, verifique com o médico, com o obstetra, qual o melhor caminho, qual a melhor orientação a seguir, tá? Ou se de repente realmente, né, tem esse risco de contaminação, optar pelo tipo de parto que o bebê, né, não passa, ou seja, pela cesárea, tá? Porque aí você evita essa contaminação do bebê contrair de repente uma DST, uma sífilis ou um HIV no momento de nascer, tá? Então aí também tem que estar sempre avisando para os médicos saberem qual o melhor procedimento, na verdade, a seguir, ok? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio da live tá tranquilo? Se tiver alguém na escuta, o pessoal do portal, só para eu ter uma ideia se tá tudo bem no retorno do áudio e vídeo. O vídeo eu tô vendo que tá tranquilo, mas eu só não sei o áudio, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá? Mas vamos lá. Deixa eu só... Peraí, gente. Deixa só rapidinho aqui. Antes da gente comentar. Tá, então vamos lá. Outra questão que eles consideram, que a gente chama também de amenorexia prematura. O que é isso? É o parto antes da 3ª semana. Então, quando o bebê nasce prematuro, né, antes da 37ª semana, desculpa, quando o bebê nasce prematuro, e aí a gente tem algumas malformações desse bebê, tá? Então, às vezes acontece de ser uma gestação mais rápida, ela não fica o tempo, o bebê não fica o tempo necessário, né? A bolsa, ela rompe antes do trabalho de parto, então a mamãe acaba tendo a ruptura da bolsa antes do corpo dela estar preparado para o parto, tá? Então, assim, demora as contrações, demora... E aí as mães acabam tendo que fazer o processo de indução, enfim. Tem essas questões também que precisam ser verificadas durante o parto, tá? Então, por que é importante, né? O acompanhamento, seja de um tradutor ou seja do pai na sala de parto, justamente para conseguir observar esses momentos, né? Teve alguma questão de dificuldade, teve algum momento que estava meio complicado durante o parto, essa gestação dessa mamãe, ela estava tranquila, ela estava boa durante esse período ou não? Tudo isso vai trazer pra gente o desenvolvimento dessa criança. Tudo isso dali pra frente vai trazer pra gente como que essa criança vai se desenvolver, né? Então é importante que ela tenha um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico e sim também um acompanhamento de algum amigo, alguma amiga ou marido, né? Alguém próximo dessa gestante para ajudar ela nessa fase,
tá? Até para conseguir registrar também esse montão de informação, que é muita coisa, né? E aí essa bolsa, ela rompe, né, antes do trabalho de parto. Nesse momento dessa ruptura de bolsa, né, que é esse aminorex prematura, não deve ser feito o exame de toque, tá? Não deve ser feito o exame de toque nesses casos. Deve ser usado o espéculo, que eles chamam, né? Que é o que a gente faz. Vários exames ginecológicos acaba usando o espéculo, então rompeu a bolsa, não tá com contração, não tá com dilatação, não tá sentindo que é o momento ainda, às vezes chega no hospital só com um pouquinho de mal-estar ou uma dor indesejada, e aí a mãe busca o médico e aí acaba, né, tendo que ficar internada, porque eles já verificaram ali que vai ter alguma intercorrência no momento desse parto. Então eles seguram essa gestante no hospital para observar, né, e ver como é que vai acontecer as próximas 24 horas. Então é extremamente importante que vá sim, que a pessoa vá e que preste atenção em tudo isso que está acontecendo, para que essas crianças, por exemplo, depois do nascimento, ela tem alguma dificuldade de fala, então, ela tem atraso de fala, ou ela tem um déficit de atenção, ela tem um atraso motor, o desenvolvimento motor dela é muito comprometido, né? Então, nesses casos, assim, é importante da gente saber como é que foi o momento do parto. O que aconteceu, né? A mãe teve hipertensão, teve diabetes, foi um parto prematuro, teve algum processo de infecção, né? Então, quando tem aminorex prematura, e aí, né, infelizmente, às vezes acontece do médico fazer o exame de toque por várias vezes, a enfermeira fazer o exame de toque por várias vezes, pode sim passar infecção para esse bebê, passar infecção para essa mãe, e aí isso vir a ficar um quadro pior, um quadro mais difícil, mais complicado, tá? Então, a gente tem que ficar atenta nesse sentido, tá? Rompeu a bolsa, corre para o hospital, verifica como é que tá a situação, vai fazer exame de toque, pede para usar o espéculo, tá? Para não ter essa infecção, essa contaminação, ok? Porque com a introdução, né? Mesmo que seja com luva, essas coisas, pode estar levando aí, às vezes, alguma bactéria, alguma infecção mais séria para o desenvolvimento e nascimento desse bebê, tá? E aí o tempo também é uma outra intercorrência que às vezes a gente fica pensando, nasceu de 41 semanas, nasceu de 40 semanas, de 42 semanas, qual que é o melhor prazo para o bebê nascer, qual que é a idade mais certeira, mais específica, né? A gente tem aí o prazo de 40 semanas, sim, que é um prazo que, pelos estudos todos, né, da medicina, o bebê já está apto a nascer. Então, quando isso acontece muito antes ou quando isso acontece muito depois, pode ter aí sim algum atraso, esse bebê pode desenvolver, né, ou ter um atraso de desenvolvimento por essas questões também. Então, assim, nem muito cedo, nem muito tarde, né? Geralmente o bebê nasce umas 2 semanas antes ou 2 semanas depois da data prevista pelo médico. Então o médico faz a avaliação da data lá no comecinho, né? Quando a gente busca o hospital, o médico para fazer os primeiros exames. E ali eles tiram uma idade, uma taxa mais ou menos de quando foi a ovulação, de quando aconteceu, né, o embrião foi implantado, enfim, e aí eles calculam a data de nascimento desse bebê. Geralmente ela dura 2 semanas ou antes ou 2 semanas depois, tá? A gente não pode ter, assim, um período muito longo, 42 para 43 semanas, a gente já começa aí ter uma dificuldade para esse bebê se manter dentro do útero materno, tá? Então também gestações, a gente fala muito de gestação de prematuro, tá? Mas essa gestação também que demora demais, ela também não é indicada, tá, gente? Então, se o bebê tá lá, já tô de 41 para 42 semanas e nem sinal de nada, né, do bebê querer nascer, a gente precisa sim consultar o médico e solicitar o agendamento dessa cesárea,
tá? Porque a gente, no caso deles pequenininhos, tem a questão dos órgãos não estarem maturos, né? Ou não estarem desenvolvidos, então não desenvolveu todos os órgãos, sendo necessário ao nascer aplicação de injeção, né? Então aplica injeção para maturar o pulmão. Eles acabam fazendo ali um monte de intervenção clínica nesse bebê logo ao nascer, né? Logo que nasceu começa a ter um monte de intervenção clínica que durante as primeiras horas não é recomendável, tá? A gente, para que o desenvolvimento seja saudável e seja dentro dos marcos de desenvolvimento, as intercorrências clínicas, seja da mãe ou seja obstétricas, elas não podem ocorrer, tá? Tem criança que passa por sofrimento fetal, que tem um trabalho de parto demorado, né? Que o bebê fica ali horas e horas para nascer e que ao nascer isso tudo não traz nenhum déficit, nenhuma diferença, né? Isso acaba passando e o bebê não tem nenhum atraso de desenvolvimento. Mas grande parte tem, né? Grande parte tem. Então, para a gente procurar evitar que essas coisas aconteçam, vamos procurar ter o melhor tipo, estilo de parto, de acordo dentro daquilo que a gente necessita, tá? Então, falamos aí das mães, né, do que pode acontecer enquanto a gestante e agora enquanto o centro obstétrico e o trabalho de parto clínico feito pelos médicos. Então, o trabalho de parto prematuro, né, deles fazerem essas intervenções que são precisas, né, se o bebê nascer antes do tempo, a injeção para maturar pulmão, ficar em observação neonatal, usar respirador, utilizar sondas, isso tudo a equipe médica intervém, né? É uma intercorrência clínica necessária, né? Porque precisa fazer, não tem jeito, a gente precisa ajudar aquele bebê, o organismo dele a se desenvolver da maneira que precisa, até ter alta médica, então realmente precisa fazer. Mas a gente também sempre avalia o que isso vai trazer no pós, né, no pós-nascimento desse bebê, no desenvolvimento dessa criança. O que isso pode vir a trazer, seja por falta de oxigênio, seja por batimento cardíaco diminuído, enfim, né? A gente precisa estar sempre atenta nessas questões também. Hemorragia pós-parto. Então, fez lá o processo, fez a cirurgia, tá ali fazendo, ou a mamãe tem uma perda muito grande de sangue ao nascer, ou durante a cesárea, ao nascer no parto natural, né, normal, ou na cesárea. Então, ali também precisa ficar atento sobre isso, para ver como é que esse bebê vai se desenvolver diante desse processo de um parto sofrido, né? Tem o caso também quando demora demais, né? Demora demais para nascer, os batimentos cardíacos ficam diminuídos, o feto começa a ter restrição, né? Restrição para conseguir respirar, para conseguir estar ali, e porque a mulher trabalha durante o processo de parto, mas o bebê acaba também tendo toda uma mobilização do corpinho dele para ele passar, né? No canal de parto. E o canal de parto é uma outra questão de se observar também durante o atendimento obstétrico. Por quê? Se o bebê tá encaixado, se o bebê não tá encaixado, se o bracinho vai passar, se ele tá numa posição errada, tudo isso, às vezes, durante o nascimento acontece. Então, o bebê tá encaixadinho lá com a cabecinha, só que na hora da passagem, o ombro não passa. E aí, esse bebê vai ter que... ele precisa de ajuda, né? Então, assim, faz todo um uso de recursos externos. Então, o uso de fórceps, o extrator a vácuo, né? Que é como se fosse um sugador que suga esse bebê, né? Pra fora, vai ajudando nesse sentido, né? As manobras que as enfermeiras fazem de apertar a barriga da mãe, de impulsionar, né? Daquele apertão para o bebê descer, né? Baixar. Então, todas essas manobras durante o ato cirúrgico, durante o momento lá no ato obstétrico,
ele pode vir a trazer alguns prejuízos no desenvolvimento dessa criança. Então, dependendo da área aí, que esse forceps, que essa manobra, que esse extrator a vácuo tem contato, né, com o cérebro dessa criança, porque a cabecinha deles é extremamente molinha, justamente para isso, tá? Para se adequar a essa passagem, né, do canal de parto. Mas se isso foge o natural e eu tenho essa intervenção médica que precisa, né, para tirar esse bebê, trazer esse bebê para o nascimento, isso pode de repente machucar, né, trazer algum dano físico para essa criança. E esse dano físico pode se transformar num dano mental também, tá, gente? Ele pode deixar de ser só algo físico, então, machucou, apertou, nasceu com a cabecinha um pouquinho deformada, depois melhora, e aí, né, existem alguns tratamentos também que logo depois do nascimento, do pós-parto, consegue resolver, sim, consegue resolver, mas e o dano interno, né? E o dano mental dessa criança? Como é que faz? Como é que fica? De repente, atingiu aí alguma das áreas da fala, por exemplo, né? A área de Wernicke, a área de Broca, e aí ele vai, né? Provavelmente aí, se ele foi lesionado, ter uma dificuldade ou uma ausência de fala. Então, às vezes, durante o momento do parto, alguma dessas questões pode acontecer e lesionar o cérebro desse bebê. E aí, muito provavelmente, ele vai ter um atraso de desenvolvimento, sim, tá? Outra coisa que é importante a gente falar é o prolapso do cordão umbilical. O que é isso? Tem gente que fala assim pra mim, o médico falou alguma coisa, comentou alguma coisa sobre o cordão umbilical. Então, assim, eu não lembro direito, porque às vezes tá sem acompanhante, tá só a mãe, tá sem tradutor, e aí todas aquelas questões. Mas aí fala assim, eu lembro que comentou alguma coisa sobre o cordão umbilical. Aí, assim, a gente tem algumas opções para essa questão. Ou o cordão umbilical dessa gestante, ele saiu antes que o bebê, né? Ou esse cordão umbilical está enrolado ali no pescoço desse bebê. E aí são duas dificuldades que se encontram, que só vai saber no ato do parto mesmo, tá? Não tem como prevenir, como ver antes, né? A gente acaba sabendo lá na hora que o médico vai fazer o parto dessa gestante e acaba acontecendo. Qual a dificuldade disso? Primeiro, diminui-se a oxigenação desse bebê. Então, tudo que envolve aí o cordão umbilical, ele vai trazer algumas consequências respiratórias, tá? Ele já vai me trazer uma dificuldade respiratória. Essas dificuldades respiratórias, elas podem atingir a área do meu cérebro que é responsável pelo meu desenvolvimento motor, tá? Então, a minha área de desenvolvimento motor pode ficar comprometida, né? Pela asfixia, né? Pela falta mesmo de oxigênio no cérebro desse bebê ou pela diminuição dela, tá? E diminui também a passagem, né? A nutrição, o oxigênio e a nutrição do que precisa através desse cordão umbilical. Então, se o bebê fica muito tempo ali preso, vamos dizer assim, no canal de parto, ou com o cordão umbilical preso no pescoço, então cada segundinho que passa, a probabilidade da gente ter um dano e uma lesão aí é muito forte, tá? Então eles precisam sim estar extremamente atentos em relação a essas coisas. E a gente precisa também saber, porque se vier a acontecer e essa criança futuramente tiver uma dificuldade de aprendizagem, um atraso de desenvolvimento, a gente vai saber como lidar, tá? A gente tendo algumas informações no momento do parto, fica mais tranquilo pra gente conseguir lidar, tá? Asfixia perinatal, que é justamente essa ausência, então tá lá, tá enroladinho, tá apertando, o bebê não tá conseguindo respirar, e aí às vezes é aquele bebezinho que nasce muito, muito roxinho,
que nasce, às vezes até natimorto, né? Acontece muito do nenê ter que ser ressuscitado, tá? Já peguei casos aqui no Japão que sim, que aconteceu, de o bebê ter que ser, né, ressuscitado. Então é importantíssimo que vocês observem, que consigam saber tudo isso que aconteceu, para a gente conseguir saber como lidar no pós, né? No pós-nascimento, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de vida dessa criança. Porque são informações que podem, de repente, aí, através de estudos que estão sendo definidos, as alterações motoras, as alterações de fala, as alterações cognitivas. Então, de repente, um déficit de atenção, um transtorno, né, de hiperatividade, alguma coisa aí que a gente consiga acompanhar ou avaliar desde o momento do nascimento, né, do parto em si. Então, todas essas informações, hemorragia pós-parto, trabalho de parto prematuro ou trabalho de parto que fica muito tempo ali, esse bebê entrou em sofrimento fetal, teve um crescimento intrauterino aí que foi restrito, que é quando a placenta, né, ela diminui consideravelmente e aí o envio de oxigênio, de nutrientes, essas coisas para o bebê fica mais deficitário, fica mais devagar, demora mais para acontecer. Então isso tudo vai, né, trazer aí algum prejuízo no desenvolvimento dessa criança, vai trazer aí algum possível atraso no desenvolvimento dela, seja na fala, né, seja no motor, ou seja no cognitivo. Então, é de suma importância que a gente acompanhe, que saiba como se deu realmente esse parto, né? Se existiu alguma intercorrência, qual foi a intercorrência que ocorreu. Então, sim, pergunte ao médico, tá? No Brasil a gente tem bastante o teste, né, do pezinho, para saber como é que foi a evolução do bebê ao nascer e a evolução dele logo nos minutos seguintes. Isso também dá um retorno pra gente, para saber se foi um parto tranquilo, se as funções vitais desse bebê estavam em ordens ou não. Então é importantíssimo que a gente busque essas informações, e quando os médicos trouxerem pra gente qualquer alteração, qualquer dificuldade que teve, qualquer intercorrência, a gente saber para acompanhar. Então, nos primeiros 6 meses, o que eu preciso fazer? Né? Se foi um bebê que sofreu uma asfixia perinatal, ele precisa de uma fisioterapia, né, de uma fisioterapia respiratória, ele precisa de uma fisioterapia porque teve algum deslocamento de ombro, ou teve os seus ossinhos ali meio que alterados pela força do médico de poder tirar o bebê, teve alguma alteração, alguma lesão na cabeça dessa criança, pelo uso de fórceps, ou pelo uso do extrator a vácuo. Então, assim, é importante a gente saber para poder acompanhar, tá? Nos meses subsequentes, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, 2 anos, 3 anos de vida, para ver se essas intercorrências não produziram nada de negativo, não trouxeram nada de negativo para o desenvolvimento dessa criança. Porque pode acontecer muitas dessas coisas e o bebê ter sim o seu desenvolvimento tranquilo. Então ele vai lá, ele anda na idade certa, ele engatinha na idade certa, ele senta na idade certa, ele tem o seu desenvolvimento de fala na idade certa e acaba não tendo nenhum atraso no desenvolvimento. Mas tem casos de algumas crianças que sim, eles acabam tendo aí as suas dificuldades, e a gente sabendo como que se deu esse processo do parto ajuda bastante a direcionar um caminho aí e às vezes a tirar muitas das nossas dúvidas. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre parto, sobre nascimento, sobre atrasos no desenvolvimento, atrasos de aprendizagem, só entrar em contato comigo. Vocês têm o meu contato pela NeuroKids, vocês me encontram, é minha página oficial, Facebook e Instagram, ou pela minha página mesmo, Viviane Gomes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, até sobre as intercorrências no parto, que pode vir a acontecer, que não foi explicado aqui, vocês podem entrar em contato que eu respondo sim, ok? Boa noite, bom descanso para todo mundo aqui do Japão, a galera que tá no Brasil, que tá assistindo aí, bom dia para vocês,
Que tenhamos uma ótima semana e daqui a 15 dias a gente volta para conversar e dar continuidade sobre a série de lives falando sobre gestação e maternidade, ok? Grande abraço para todos e até a próxima!